Meus amados irmãos, boa noite. Quero mais uma vez saudá-los, a graça e a misericórdia do Senhor, nosso Deus, externar a nossa alegria em podermos partilhar, mesmo que um pouquinho, neste dia, da companhia dos irmãos, poder conhecer novos irmãos, poder celebrar junto a esta igreja o reino de Deus. Então eu quero inicialmente agradecê-los pela receptividade, pelo carinho, pelos abraços, que o Senhor derrame sobre os irmãos abundantemente mais daquilo que os irmãos liberaram sobre nós, em afeto, em amor cristão, que o Senhor os recompense e os abrace. Hoje pela manhã, nós pensamos um pouco sobre o nosso coração e vimos a importância de termos o nosso coração regado pelo Senhor, para não perdermos a visão, para não perdermos a adoração, para permanecermos fazendo a obra com alegria. E agora à noite quero convidá-los a pensarmos um pouco sobre uma perseverança maravilhosa. E convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, por gentileza, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Quantos nessa noite estão firmes como as muralhas de Jericó? Digam amém. Muralha de Jericó caiu, né? Agora, quantos estão firmes como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre? Digam amém. Amém. Diz o texto, meus irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Até aí. Vamos orar? Deus bendito, nós estamos com o nosso coração repleto, Senhor, de alegria, porque de fato estamos na Tua presença. E na Tua presença há delícias incontáveis, a misericórdia, a bênção. É na Tua presença que os milagres acontecem. Portanto, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor mais uma vez, nesta noite, que nos alcance com as Tuas mãos poderosas e faça em nós, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade. Sobretudo, Senhor, não obstante a nós mesmos, glorifica o Teu nome em tudo o que fizer, porque nós nos alegraremos muito em glorificá-lo. Fala conosco, Senhor, por misericórdia, porque precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar-lhes sobre uma perseverança maravilhosa. A vida cristã, ela está diretamente ligada à caminhada. Nós estamos em movimento o tempo todo.
Esse texto que lemos, ele tem como pano de fundo os milagres que Jesus realizou. Jesus estava curando paralíticos, leprosos, Jesus estava vocacionando pessoas, Jesus estava, sobretudo, alcançando o coração de muitas pessoas com cura, transformando familiares, enfim, uma multidão estava sendo alcançada pelo poder de Deus. E se você ler o capítulo 4, a partir do verso 40, você vai ver que onde Jesus estava pregando, uma multidão de enfermos foi curado. E o texto diz: todos os que tinham enfermos levavam até Jesus e ele os curava. E isso trouxe uma revolução em Cafarnaum, isso trouxe uma revolução nos lugares em que Jesus passava e traz uma revolução na nossa vida, nós que também nos aproximamos dele. Nesse caso, a multidão começou a apertá-lo, diz o texto, porque maravilhados estavam pelo poder de Deus que sobrepunha as dores que eles viviam. Mas também estavam tentando fazer de Jesus um líder humano, por conta do poder que se manifestava através dele. E o capítulo 5, então, à luz dessa prerrogativa, Jesus se afasta um pouco e ele começa a trabalhar no coração de pessoas, cumprindo um propósito pelo qual Deus estabeleceu. E ele está vendo Pedro e junto ao barco alguns pescadores, e ele vai então pedir para que eles pudessem, depois de uma noite toda de trabalho, depois de muito cansaço, depois de muito esforço, Jesus então se apodera do barco, pede que eles levem o barco mais para fundo, e do barco ele discipula as pessoas, ele fala do amor de Deus às pessoas. Só que eles não tinham pescado nada. E na expertise que eles tinham, eles sabiam que humanamente não conseguiriam fazer aquilo que tinham tentado uma noite toda. Mas eles obedecem ao Senhor, e os irmãos conhecem a história. Eles lançam a rede novamente no lugar no qual Jesus ordena que o fizessem, e a pesca então foi maravilhosa, a ponto de quase arrebentar as redes e terem que chamar barcos próximos para compartilhar a pescaria extraordinária. A vida tem os seus desafios. E normalmente, meus irmãos, ter atitude somente não é suficiente. É preciso encontrar dentro de nós, muitas vezes, o que nos faz continuar. Porque muitos de nós, quando nos deparamos com as dificuldades inerentes à vida, nós desistimos. Muitos nem vão lavar as redes para recomeçar. Muitos abandonam projetos, abandonam sonhos, abandonam situações que poderiam rever, recomeçar, refazer, mas a decepção de não conseguir é muito grande. Então não basta ter uma atitude somente, é preciso que você tenha uma motivação. E Charles Swindoll, ele no seu livro sobre perseverança, ele tem um texto interessante que eu compartilho com os irmãos. Ele diz: a competição requer um desempenho de alto nível. As exigências das pessoas aumentam a pressão. Gênios explodem, estômagos reviram, úlceras sangram, corações se partem, nervos entram em colapso, mentes arrebentam, alguns desistem, mas a maioria segura firme e tenta seguir em frente. A vida é assim. Nós nos deparamos com as emoções, nós nos deparamos com medo de não conseguir, nós nos deparamos muitas vezes com as questões dentro do nosso coração, da nossa história, que vão impulsionar a nossa fé ou vão nos fazer esconder diante das adversidades. A pesca desses peixes, ela foi miraculosa. Contudo, nem os pescadores, nem o barco
nem os equipamentos de pesca foram ignorados por Deus, mas tudo aquilo foi usado para que os peixes fossem capturados. E a pesca, então, ela é um produto final de um caminho percorrido de preparo, mas também é o produto final de um caminho percorrido em perseverança. É o produto final de um caminho percorrido em obediência. Esse enredo, ele traz muito para nós sobre a vida da igreja e sobre as nossas vidas. Nós precisamos o tempo todo entender que Deus não erra. Deus governa o universo e ainda governa a nossa vida. Deus controla tudo. Em Deus não há variação, não há mudança. Em Deus nada sai sem que a sua vontade seja exercida, porque Ele controla o mundo todo. Então, nesse controle, às vezes, uma pescaria mal sucedida, às vezes um projeto que não se concretiza, não quer dizer que isso ou aquilo não é da vontade de Deus. Às vezes é um plano de Deus para trabalhar o seu coração, para que você possa confiar mais no Senhor, para que você possa entender mais sobre a misericórdia do Senhor. E preparo, perseverança e obediência precisam fazer parte da nossa caminhada. Essa cena se dá no lago de Genezaré, outro nome dado ao mar da Galileia, também chamado mar de Tiberíades. E trata-se de um lago de 21 quilômetros de comprimento, 11 quilômetros de largura, que é atravessado pelo Rio Jordão, por isso as suas águas eram águas doces. Existiam também algumas cidades ao redor desse lago. Cafarnaum, Betsaida, eram centros industriais de empresas de pesca e típicas para que pescadores desenvolvessem o seu trabalho. Então era normal, por onde passasse, encontrar muitos pescadores, alguns felizes, outros tristes, alguns lavando as redes, costurando as redes, outros celebrando a vitória de uma pescaria, outros tentando entender por que não conseguiram fazer o que tentaram uma noite toda. Então, nesse lugar existia todo tipo de gente. Só que a Bíblia vai dizer que no meio dessa multidão, Jesus, ele vê 2 barcos. E ele vê pescadores lavando as redes. Essa tarefa pode dizer para nós e mostrar que eles haviam terminado de pescar, porque só se lava a rede depois de uma pesca. O que me chama a atenção na perseverança maravilhosa é que ela está ligada ao olhar de Jesus. O que me chama a atenção é que no meio de uma multidão, Jesus vê a cada um de nós, nas nossas mais diversas necessidades, com os nossos mais diversos gritos da alma. Mateus capítulo 6 acontece o tempo todo. Entra no quarto, fecha a porta e fala em secreto ao Deus que vem em secreto e te recompensa segundo as suas necessidades. Jesus viu 2 barcos. Jesus viu pescadores. E a Bíblia diz que ele entra em um dos barcos e ele pede ao dono, Simão, que o afastasse um pouco da margem do mar. E esse encontro também é um encontro interessante, porque de dentro do barco, Jesus ensina a multidão a respeito do reino de Deus, capítulo 4, verso 42 a 44. Mas pela narrativa de Lucas, se você olhar com muita atenção, você vai perceber que Pedro já havia tido um encontro com Jesus. Porque o verso 38 e 39 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, diz que Jesus, ele foi para a casa de Simão. E na casa de Simão, o que ocorre ali? A sua sogra é curada. Então há uma ação de Deus na vida de Pedro, antes do barco, antes da pescaria, antes das redes, antes das experiências. Deus está governando tudo. E nesse encontro que Pedro teve com o Senhor, possivelmente
apavorado com o poder de Deus, porque uma cura acontece, e ele já tinha uma familiaridade com Cristo, então não foi qualquer pessoa que chegou diante de uma noite de experiências ruins e mandou você fazer de novo. Não é qualquer pessoa que nós damos ouvidos. Não é a qualquer pessoa que nós submetemos a fazer mais uma vez aquilo que outrora não deu certo. Mas foi Jesus, o mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro, que encontra-se com ele na beira da praia e diz a ele: bota o barco um pouquinho mais para dentro. E Pedro fez. Fez porque Jesus o influenciou extraordinariamente pelo seu poder. Fez porque ainda estava impactado pela presença poderosa da graça de Deus e da glória de Deus. Fez porque ele conhecia e ele conheceu quem Jesus era de fato e estava disposto não só a respeitá-lo pelo que ele era, mas também fazer a sua vontade. Meu irmão, provavelmente o que fez Pedro perseverar e lançar as redes, mesmo sabendo que não havia conseguido pescar nada, cansado do trabalho de uma noite toda, foi conhecer o poder de Jesus. O que faz a igreja perseverar, fazer de novo, tentar de novo, é conhecer o poder de Jesus. O que faz com que a juventude permaneça na igreja de Jesus é quando eles têm um encontro com o poder de Jesus, porque isso transforma tudo. Eu me lembro quando estávamos em Resende, e lá era muito quente, não tínhamos ainda aparelhos de ar, a igreja estava em muitas reformas, e existia uma característica. Eram bancos assim como estes, só que por conta de trabalhos que foram feitos a nível de mutirão, gente nem tão capacitada para pintar, mas com o coração na obra, e foram pintando, e tinha um fenômeno nos bancos, que era a pessoa não podia sentar de camisa branca, porque no calor extremo, ao levantar-se, ela saía marcada pelo poder do banco. E isso era brincadeira no meio da juventude. E os jovens ficavam rindo entre eles e dizendo: mais um marcado, mais um. E aquilo começou a incomodar o meu coração. E eu disse: nós precisamos mudar essa realidade. Porque aquilo que é brincadeira é fruto de algo que não está sendo feito corretamente. O calor muito grande. As pessoas não tinham essa compreensão ainda de que a excelência agrada a Deus e inspira as pessoas. E eu desafiei a igreja. Eu vi o nosso querido irmão que dirigiu o culto falando do poder de Deus, da obra, falando dos avanços. Eu me lembrei desse fato. A entrada da igreja era R$12.000. Nós estávamos em um processo de restauração, de trabalho, de recomeço. E eu disse à igreja: irmãos, nós precisamos climatizar a igreja. As senhoras passavam mal, algumas desmaiavam no meio do culto de tanto calor. Eu pregava de terno e gravata, mas eu tinha uma cachoeira nas minhas costas, que suava bastante. As crianças choravam, inquietas. O ambiente ficava um ambiente que o povo ficava inquieto. Eu disse: meus irmãos, vamos orar por isso, porque Deus pode fazer. Vamos orar por isso, porque Deus deseja fazer. E nós precisamos entender o caminho, porque Deus já tem a solução. E assim fizemos, começamos a orar, oramos 30 dias. No último dia de oração, os irmãos se reuniram e disseram: pastor, vamos fazer, Deus vai nos abençoar, nós vamos nos movimentar. E assim tinha que mudar padrão da rua, tinha que chamar a questão de luz, tinha que mudar cano, tinha que comprar aparelhos, eram 8 de 80 mil, e tudo em torno de 150 mil para que se fizesse, fora a mão de obra. E eu disse: meus irmãos, vamos aproveitar e vamos também cobrir os bancos, vamos acolchoar os bancos, mais 20 mil, uma igreja que tinha 12 mil de arrecadação. E eles começaram a trabalhar.
e começaram a trabalhar. E o povo começou a inflamar o coração. E começou a aparecer na igreja pessoas que davam ofertas que nós nunca soubemos quem eram. Às vezes a tesouraria me parava na porta e dizia, com um olho desse tamanho, eu falava, ou deu algum problema ou é algum milagre. E ela dizia, pastor, milagre. E eu falava, o que que houve? Tem esse cheque aqui com esse valor exorbitante e eu não sei nem quem é, pastor. Eu falei, graças a Deus, Deus sabe. Deus começou a levar pessoas para abençoar a igreja. E no final de 6 meses, tudo estava pago. Os bancos estavam acolchoados, os aparelhos comprados, mas nós precisávamos ainda fazer a instalação. E eu me lembro que eu estava dentro do ônibus da caravana em Gramado, na Convenção Batista Brasileira, eu e Janine. E recebi a notícia dentro do ônibus. Ligaram para mim da igreja, pastor, os aparelhos chegaram. E eu dei um grito dentro do ônibus, glória a Deus, que bênção, que bom, vocês estão felizes, eu vou chegar, Deus vai abençoar. E um pastor que estava ao lado disse, por que você está dando glória a Deus? Eu falei assim, porque nós vamos climatizar a igreja. E aí ele olhou para mim e disse assim, agora a minha igreja já tem ar há muito tempo. E eu senti a mesma coisa que você está sentindo aí, mas com um pouquinho mais de vontade de dizer a ele que eu não tinha perguntado nada a ele. Mas eu não disse. Porque a vida é assim. Nem todo mundo sonha com você. Nem todo mundo vai entender quando Jesus mandar você jogar a rede de novo. Nem todo mundo vai entender quando Jesus disser que deseja usar a sua vida para uma obra extraordinária. Mas o que mais me chamou a atenção, meus irmãos, nesse processo, foi porque nós tínhamos então agora que fazer a instalação, e cada aparelho era R$2.000. Nós não tínhamos dinheiro nem para pagar os aparelhos, milagres estavam acontecendo. E como fazer? Deus mandou uma empresa lá na igreja. Um senhor que não é crente. E ele falou, pastor, eu vou fazer esse trabalho, mas eu só posso fazer aos finais de semana. Eu falei, meu irmão, nós temos pressa, está muito quente. Ele falou, não, pastor, porque eu não vou cobrar nada da igreja. Deus falou ao meu coração, eu não sei nem como que isso funciona, porque eu não conheço igreja, mas eu vou abençoar a igreja e vou instalar os aparelhos. Eu só preciso que a igreja pague R$200 por aparelho para comprar um ferro que tinha que usar. Eu falei, meu irmão, eu pago até 250. Além disso, eu não pago. Por que eu estou dizendo isso aos irmãos? Perseverem, continuem, não desistam, sonhem os sonhos de Deus. Entendam que a excelência na obra de Deus agrada a Deus e inspira as pessoas o tempo todo. As pessoas sempre vão aonde a água é fresca, aonde a palavra é ministrada, aonde há esperança, aonde há regozijo, aonde há recomeço, aonde há pessoas dispostas a abraçar, a lançar a rede quantas vezes forem necessárias, se Jesus mandar lançar. Então, quando eu olho para essa questão, eu percebo que perseverança tem a ver com constância. Perseverança é não desviar do propósito. E alguém já disse que perseverar é querer. E persistir, meu irmão, é abrir caminho. Não desistir, continuar fazendo. Porque uma hora você vai acertar. Uma hora as coisas vão se encaixar. Uma hora Deus vai mostrar o caminho, você vai achar o caminho certo, porque Deus já está fazendo, nós é que não vemos. E nós nos esquecemos muitas vezes e achamos que nós é que fazemos, mas nós cooperamos com Deus, é Deus que faz. A obra é de Deus, a igreja é do Senhor, nós somos do Senhor, amém, meus irmãos? E nós não podemos perder essa visão. Então, persistir é abrir caminho, porque talento sem persistência, ele se esvai facilmente. Não adianta você ter muito talento se você desiste facilmente. Eu conheço pessoas talentosíssimas, mas que pararam no tempo, porque não souberam lidar com as dificuldades.
Eu conheço igrejas talentosíssimas que não avançam porque estão presas nas dificuldades. Não olhe para as dificuldades, olhe para Jesus, porque Jesus tem a solução para tudo. A perseverança, meu irmão, não está ligada às emoções, mas está ligada à fé. Nós cremos, e tudo aquilo que não provém de fé é pecado. A igreja se move por fé. Nós somos o povo de Deus, o povo que ora, o povo que crê no sobrenatural, o povo que acredita que Deus pode fazer, e Ele faz, porque Ele governa o universo e ainda governa a nossa vida. Nós oramos porque perseveramos. Nós oramos porque somos fracos. Nós oramos porque reconhecemos diante de Deus a nossa fragilidade. E reconhecemos que Ele é o único que pode fazer por nós aquilo que nós não conhecemos. Por isso nós oramos. Por isso que a oração vem antes de tudo. Por isso que Charles Spurgeon diz que Deus não faz nada sem antes convocar o seu povo a orar. Eu vi homens aqui dispostos a orar 5 horas da manhã. Deus vai surpreender os irmãos. Nós fizemos uma campanha de oração para durar 1 semana. E ela durou 65 dias. Ininterruptos. Porque as pessoas tomaram gosto pela oração. A igreja tem que orar. Uma igreja que persevera, que vive uma perseverança maravilhosa, é uma igreja que gera aos pés do Senhor os milagres. É uma igreja que busca no Senhor a palavra. É uma igreja que espera do Senhor a solução para todas as coisas. Tiago vai falar sobre perseverança. No capítulo 1, a partir do verso 2 ao verso 4, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, ou não tendo falta de nada. Isso faz parte da vida cristã. Tende por alegria passardes por muitas provações, porque quando você vencer a provação, você vai perseverar mais. Parece utópico, mas a vida cristã é assim. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em abandonar os projetos de Deus? Quantas vezes você pensou em mudar o seu emprego ou abandonar os seus estudos? Quantas vezes? Meus irmãos, eu tive um acidente quando iniciei o seminário. Eu tive um acidente e bati de frente com uma carreta. E eu tive visão dupla, edema no cérebro, fiquei um período no hospital, cortei a língua no meio, quebrei 2 costelas. E naquele período, eu descobri um texto na Bíblia que diz que Deus não dorme. Eu descobri um texto na Bíblia que diz que, e eu gosto dessa versão, eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda, Deus está controlando tudo. Nós podemos dormir, nós podemos cansar, nós podemos, às vezes, meus irmãos, até pensar em abandonar os projetos, mas Deus está conosco. Comecei os meus estudos e não entrava na minha cabeça. Várias vezes eu conversei com Janine, éramos namorados, e eu dizia, chorando, eu não consigo entender. Eu não consigo. E ela dizia, não desista, você vai conseguir. Estudava comigo. Alguns colegas misericordiosos impulsionando a minha caminhada, e eu precisava me parar, estudar mais, me dedicar, e para tentar entender porque eu não conseguia entender por que eu esquecia as coisas facilmente. Depois eu fui descobrir que o edema no cérebro provocou isso, e até hoje eu preciso me trancar para estudar, para entender, senão eu não consigo pregar, senão eu não consigo fazer uma prova sequer, porque Deus foi me dando um método, porque da dificuldade Deus me deu uma saída. Sabe como que a água faz quando ela encontra uma pedra? Ela não tenta furar a pedra, ela faz a curva. Ela encontra um novo caminho. Deus vai te dar um novo caminho, meu irmão.
Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar os seus filhos. Deus tem bênção para nós, porque Ele governa todas as coisas. E meus irmãos, olhando para trás, eu descobri que nós temos sempre uma luz no fim do túnel. E quando nós nos esforçamos para chegar até a essa luz, nós descobriremos, ao chegar, que nós poderemos ir mais longe. Então não se contente em olhar para a luz, chegue perto dela, porque ela sempre vai te levar para mais longe. Meu irmão, Pedro tinha pescado a noite toda. Um exímio pescador, era dono de uma empresa de pesca, sabia o que ele estava fazendo, mas ao olhar para Jesus e ao receber de Jesus a ordem de fazer de novo o que ele havia feito sem ser bem sucedido, ele faz sem tosquenejar, ele faz sem titubear, porque Jesus estava mandando fazer. E Tiago está dizendo, nessa ideia de ter alegria de passar por muitas provações, porque vencendo isso, nós vamos perseverar, ele está afirmando que a perseverança é a marca do cristão maduro. O crente maduro não desiste. O crente que amadurece, ele persiste. Ele passa por diversas provações e continua passando, porque ele conhece o seu Deus e ele sabe que Jesus é poderoso e ele vai resolver o problema. Quantas vezes Jesus nos alcançou quando nós achávamos que não teríamos mais solução? Para Tiago, a vida cristã, meu irmão, amadurece à medida que você persevera. Ele diz que quanto mais perseverança, mais maduro nós seremos. Perseverança significa a capacidade de aguentar firme, de manter-se firme em face das dificuldades da vida. E servir a Jesus exige de nós perseverança. Lucas, em seu evangelho, no capítulo 8, no versículo 15, ele vai dar um exemplo de uma semente que cai em terra boa e ela vai dar fruto. Tem uma que cai entre espinhos, tem outra que cai na terra, mas uma cai em terra boa. E ele diz assim, e ela dará fruto com perseverança. Meus irmãos queridos, Jesus está olhando para Pedro e olhando para nós e dizendo, ainda dá. Lança a rede de novo. Talvez você esteja pronto para tomar uma decisão na sua vida, para desistir de alguma coisa, para abandonar as redes. Jesus está dizendo, ainda dá. Lança a rede de novo, faz de novo, quantas vezes forem preciso, porque Ele vai te abençoar. Eu aprendo que Jesus estimula o esforço. Meu irmão, possivelmente existiam outros barcos ao redor que estavam com seus pescadores na mesma situação que Pedro. Não tinham pescado nada. Possivelmente, algumas pessoas estavam discutindo a situação da má pescaria. Possivelmente, alguns estavam blasfemando. Outros preocupados com o que ia acontecer no outro dia. Algumas reclamações, não sei. Mas a Pedro, Jesus disse, lança a rede de novo. E eu me lembrei da lógica de Einstein. Duas crianças estavam em um lago. E uma caiu, o lago se abriu, estavam patinando. E uma caiu na água e a outra criança prontamente tirou o seu patins e começou a quebrar o gelo. E até conseguir, com muito esforço, salvar aquela outra criança. Os bombeiros chegaram e ficaram apavorados. Como uma criança conseguiu fazer aquilo? E ficaram indagando, como você fez? Como isso aconteceu? E Einstein disse, simples, eu sei da resposta. O quê? Por quê? Como ele fez? Não, ele fez porque não tinha ninguém ao seu redor para dizer a ele que ele não seria capaz de fazer. Às vezes nós prestamos mais atenção no que as pessoas falam, na dúvida das pessoas a nosso respeito, do que a voz do Senhor, mansa e suave no nosso coração, impulsionando-nos
a caminhada. Qual é o problema então, meu irmão? O problema é que muitas pessoas ficam buscando em pessoas a motivação correta. Imagina se eu dou ouvidos àquele pastor, que mesmo não sei qual era a intenção do coração dele, e ele me dá uma palavra dura, dizendo, agora que você vai fazer, na minha igreja já tem há muito tempo. Imagina se eu volto o meu olhar para aquela palavra dura, mas eu escolhi continuar olhando para o milagre, escolhi continuar olhando para Jesus. Você vai se deparar com pessoas assim, você vai se deparar com pessoas pelas quais você não espera algum tipo de reação, mas você vai encontrar reações que não vão te agradar. Continue olhando para Jesus. Não ouça a voz de ninguém, ouça a voz do Senhor. E com isso, algumas verdades importantes nessa ideia de perseverança maravilhosa, quero apontar algumas aos irmãos. A primeira, nós devemos nos preparar para o dia de amanhã. O versículo de número 2 do capítulo 5, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O sucesso de amanhã começa hoje. O sucesso de amanhã começa hoje. Eles estavam deixando tudo pronto para tentarem novamente. Meu irmão, mesmo que o seu dia esteja terminando em caos, Jesus pode te surpreender. Mesmo que a nossa vida não esteja caminhando na velocidade que nós esperávamos, a qualquer momento Jesus pode mudar esse quadro. Esteja preparado para Jesus. Me lembrei que quando fui à África, estávamos em Beira, na capital portuária de Moçambique. Estávamos ali celebrando e eu preguei na primeira igreja batista de Beira, dei aula na Universidade Católica de Beira, mas também em uma localidade muito pobre, com muitas dificuldades. Eu tive uma experiência muito interessante, porque o culto começou às 8 da manhã e terminou meio-dia. Eles começaram dançando e terminaram dançando. E uma das músicas que mais marcaram o meu coração, quando o culto começou, eu já comecei a chorar. Porque é algo impactante, a alegria, a fé, o vigor, a esperança de um povo miserável. Eles não têm nada, mas eles têm a Jesus. E eu me lembrei que uma das canções que eles cantavam é: faz coisas novas, Senhor, coisas novas, Senhor, coisas novas, Senhor, meu Deus, faz coisas novas, Senhor, coisas novas, Senhor, coisas novas, Senhor, meu Deus. E eles cantavam isso, dançando, na esperança de que Jesus os surpreendesse. Nosso problema muitas vezes é que nós chegamos na presença do Senhor desacreditados de que Ele está no nosso meio. Um dos problemas muitas vezes da nossa vida é que nós perdemos a esperança e a fé de que onde houverem 2 ou 3 reunidos, aí Ele estará. O sucesso de amanhã começa hoje. John Wooden, ele diz que quando a oportunidade chega, é tarde demais para se preparar para ela. Às vezes você vai querer lavar as redes quando alguém te chamar para pescar. Mas se prepare antes. Estude antes. Coloque-se à disposição do Senhor antes. À disposição da igreja antes. Faça alguma coisa, porque Deus vai te abençoar. E John Maxwell, em seu livro O Sucesso de Amanhã Começa Hoje, ele diz: as pessoas alcançam o sucesso em suas vidas ao focar no hoje. Isso pode soar como lugar comum, mas o dia de hoje é o único tempo do qual você realmente dispõe. É tarde demais para o ontem, e você não tem como depender do amanhã. Então eu aprendo, em primeiro lugar, que você precisa se preparar. Em segundo lugar, eu aprendo, meu irmão, que outra verdade importante para essa ideia de perseverança maravilhosa é que Jesus precisa estar no barco da nossa vida. E estar no barco da nossa vida, o verso de número 3,
do capítulo 5, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Estar no barco da nossa vida, meu irmão, é deixar Jesus assumir o controle do nosso coração. É deixar Jesus ditar as regras. É perguntar a Ele o que Ele deseja que seja feito. Porque muitas vezes, meu irmão, o barco que serve de púlpito para que a multidão seja ensinada, também é púlpito para que Pedro fizesse a melhor colheita da sua vida. Jesus não só entrou no barco, como pediu que o afastasse da praia, e Jesus teve liberdade porque Jesus alcançou o coração de Pedro. Ninguém deixa um estranho entrar no barco e assumir o controle. Ninguém deixa um estranho entrar no barco e dizer o que você deve fazer se você foi mal sucedido em uma coisa em que você é expert. Mas Jesus entrou no coração de Pedro e isso fez toda a diferença. Foi no barco, meu irmão, que Pedro disse a Jesus da dificuldade de uma noite toda. Foi no barco que Pedro disse a Jesus que o obedeceria. Nós pescamos uma noite toda, não pegamos nada mais sobre a tua palavra, lançarei a rede de novo. É nesse relacionamento com Jesus que as coisas acontecem. Então Jesus precisa assumir o controle do barco da sua vida. E em terceiro lugar, meu irmão, compartilhe os frutos da obediência. Versos 6 e 7 você conhece. Eles pegaram uma quantidade enorme de peixes, a ponto das redes quase arrebentarem, e precisaram chamar os barcos que estavam ao redor para dividirem a bênção com essas pessoas. Uma pessoa que persevera em uma perseverança maravilhosa, tendo Jesus no controle da vida, ela reparte as bênçãos. Meu irmão, pode ter muita gente perto de você que também desanimou, que não está suportando a pressão, que está pensando em desistir. E a perseverança maravilhosa na vida de quem permanece, obedece e entrega o controle a Jesus, que vence o próprio ego, que vive coisas extraordinárias, precisa alcançar as pessoas que estão perdidas. E o extraordinário precisa ser compartilhado. Portanto, meu irmão, eu concluo dizendo aos irmãos que os irmãos persistam, os irmãos venham a viver tempos extraordinários no Senhor, que os irmãos perseverem a despeito dos ventos inóspitos, a despeito dos ventos contrários, a despeito dos mares bravios da vida, que os irmãos continuem olhando para Jesus, porque Ele manda o vento se calar, Ele acalma o mar, Ele acalma a tempestade, Ele direciona o caminho. E a Bíblia diz que o nosso Jesus faz um caminho no deserto. Até você que está vivenciando um deserto na sua vida, Jesus tem um caminho para você sair daí. Jesus é poderoso. Não desista. Se prepare para o amanhã, mas se prepare hoje. Porque o amanhã pode estar mais perto do que você imagina. Dê o controle a Jesus. Obedeça-o. Compartilhe o extraordinário. Persevere e experimente de Deus os milagres extraordinários que Ele tem para o seu povo. Sobretudo, meu irmão, diante do que Pedro viu, sentiu, ouviu e viveu, ele termina esse enredo dessa parte da história da sua vida prostrado aos pés de Jesus. Uma perseverança maravilhosa sempre nos conduzirá a um Deus maravilhoso. Uma perseverança maravilhosa sempre nos conduzirá aos pés de Jesus. Versículo 8, vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus e disse: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Não tem como caminhar sem se prostrar. É preciso prostrar. É preciso reconhecer. Eu queria pedir ao irmão do piano, do teclado, que pudesse, por gentileza, nos acompanhar. Porque eu queria orar com você. Posso, meu irmão? O irmão me autoriza. Nós entendemos que existe algo maravilhoso que Deus faz. Existem coisas extraordinárias que Deus faz.
Você já viveu milagres extraordinários de Deus? Você já experimentou dessa palavra de Jesus que impulsiona quando ninguém acredita na gente? Você já viveu esse milagre de, às vezes, a única coisa que você tem é o Senhor dizendo no seu coração: vai porque eu te ajudo? Porque fazer o que todo mundo faz e o que todo mundo concorda é fácil. Mas fazer o que Jesus manda, poucos estão disponíveis. Então eu gostaria de concluir esse domingo tão agradável com os irmãos, convidando os irmãos para nós terminarmos esse culto de joelhos, diante do Senhor, porque Ele é um Deus tão maravilhoso, Ele tem um amor tão grande, e nós precisamos nos render ao seu poder e ao seu amor. Se você puder, queria te convidar a dobrar os seus joelhos. Se não puder, fique sentado. Eu queria orar com você. Ao Senhor suplico, diante dele a queixa meu estou, diante dele vendo a minha aflição. Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem planos extraordinários para nós. Obrigado porque, intencionalmente, nós cremos que o Senhor alcançou o coração de Pedro. E por meio da vida de Pedro, alcançou muitas outras pessoas. Muito obrigado porque o Senhor nos ajuda. O Senhor diz: quando passares pelas águas, não afogará, pelo fogo não te queimará. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor nos impulsiona o tempo todo, Senhor. Deus, eu quero abençoar esta amada igreja, os amados irmãos. Quero rogar-lhe as bênçãos mais copiosas do céu sobre eles. Abençoa-os, Senhor. Que haja uma pesca maravilhosa, que haja um crescimento extraordinário, que hajam milagres, ó Deus, liberados sobre nós, e que, ó Deus, que o Senhor os impulsione todos os dias a buscarem a excelência, porque isso agrada ao Senhor e inspira as pessoas. Ajuda-nos nas nossas limitações, ajuda-nos nos nossos temores, mas sobretudo, ó Deus, glorifica o teu nome, porque nós nos rendemos diante do Senhor, nos prostramos diante da tua graça, como Pedro fez, como os 24 anciãos em Apocalipse fizeram, como o teu povo faz, caminha de joelhos diante do Senhor, corre para os braços do Senhor, porque é daí que vem o nosso socorro. Senhor, que o Senhor alcance os irmãos que porventura estão pensando em desistir. Que o Senhor alcance, Senhor, e que haja um renovo de fé. Que haja, Senhor, esperança. Ó Deus, faz confusão no arraial do inimigo, as vozes que se levantam, muitas vezes para trazer dor, tristeza, aflição, confusão. Senhor, não basta nisso, que ouçamos somente a tua voz e possamos, ó Deus, lançar a rede aonde o Senhor manda e vivenciar algo extraordinário do Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Gratos pela tua presença, no nome de Jesus. Amém.